Começando o Mais Geek, e hoje é dia de falar de podcast aqui no programa, o novo podcast que estreou no Spotify, Batman Despertar. Pois é, gente, a produção chega aí com uma coisa nova, diferente do que a gente está acostumado a ver, ou na verdade ouvir, não é mesmo? E ela traz nomes como Camila Pitanga, Rocco Pitanga, Tainá Miller e um elenco maravilhoso de dubladores brasileiros. É isso mesmo, Jé? Temos mais, inclusive. Temos Daniel Rezende na direção da audiosérie, do podcast, enfim, que é o cara responsável aí pelos filmes, pelos longas da Turma da Mônica. Como diretor, como montador, ele trabalhou em Cidade de Deus. Pra você ter uma ideia. O cara tem uma história no cinema brasileiro, ele é muito legal. E ele tá cuidando desse podcast, Léo. Tipo... um diretor, eles trouxeram um diretor de cinema para fazer um projeto que a gente teve acesso aos episódios adiantados, a gente foi na cabine de imprensa. Cabine de imprensa. Na digamos assim, na entrevista, na coletiva de imprensa, na verdade, e eles falaram bastante do trabalho que eles tiveram de tentar fazer com que esse material fosse elevado, como se fosse basicamente um filme, só que só em áudio, né? Era mais ou menos por aí. Sim, inclusive surgiu uma certa confusão aqui enquanto a gente estava discutindo o assunto entre a gente, que a gente chamou de radionovela. Mas não é uma radionovela de acordo com eles, né? Então, na coletiva de imprensa, até foi perguntado pro Daniel Rezende se ele foi atrás dessa tradição da radionovela que tem aqui no Brasil. Ele falou que não exatamente, até porque o esquema da radionovela era ligeiramente diferente, era uma coisa toda feita ao vivo, os efeitos sonoros eram feitos juntos com os atores e tudo mais, e também é diferente de como se faz dublagem. Se vocês já devem conhecer bastante dublagem por ver vários programas por aí, como se faz, eu faço dublagem também, a gente entra numa cabine pequenininha. Léo, é que você é perfeito, né? Eu sou perfeito. Vocês vão entender depois, desculpa, Léo. Em breve. Mas enfim, quando você entra na cabine de dublagem, você tá sozinho, é o técnico... Você nunca dialoga quando você tem uma conversa, sempre faz a sua parte? Você faz com mais pessoas quando é o que chama vozerio. Que legal. Entra, 3, 4 pessoas numa cabine pequenininha e você faz falas aleatórias, improvisadas, pra ficar de fundo. Quando é só a atuação do seu personagem, você faz sozinho. Mas nesse o Daniel colocou a galera junto? Colocou todo mundo junto. Eles tinham um estúdio grandão e a captação de som era com eles contracenando uns com os outros. Então, realmente é ligeiramente diferente de dublagem e ligeiramente diferente de radionovela. Sabe que eu tinha esquecido esse aspecto ao vivo da radionovela? Porque a gente, quando escutou, falou, é uma radionovela e tal, mas é verdade, a radionovela era ao vivo, e aí aconteceu um negócio, e tinha um narrador que também puxava um diálogo ou outro, ele fazia a introdução da cena, e aí as pessoas Aí alguém pegava aquela folha de alumínio pra fazer um trovão, esse tipo de coisa. Chovia muito naquela noite. Então, é diferente desse. Que legal. Não tinha reparado nisso, mas real. Ninguém é. Não, eu também não. A gente é de ver Deixa filme. Deixa os entendidos falarem. É de ver filme. A gente não pegou essa época, nem rádio. Eu sou do nem rádio a gente Eu não sei nem o que é rádio. É pendrive? É pendrive? Gente, mas vamos lá. Sobre a história, porque aparentemente, pelo menos ali no início, a gente tem uma história do Batman sem o Batman. Não sem Bruce Wayne, mas sem o herói. É interessante. O que é muito bizarro. A gente começa ali, inclusive, com um momento muito bizarro, que é Bruce Wayne, patologista forense. Que é muito importante que ele diga que ele não é um legista. Muito importante, porque ele fala isso muitas vezes, eu decorei por causa disso. E esse é o Bruce Wayne, médico, trabalhando como patologista forense para a polícia, investigando os corpos de vítimas de um assassino serial chamado de O Ceifador. O Ceifador. Inclusive é importante salientar que, assim, esse é um projeto americano, né? O roteiro é do David S. Goyer, que é o roteirista, inclusive, de algum ou de todos os Batmans do Nolan, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E o roteiro veio de fora. O que o trabalho brasileiro foi de realmente pegar o roteiro e fazer a versão brasileira, não foi uma dublagem em cima do original. E esse roteiro do David S. Goyer, se você já leu 2 quadrinhos do DC Black Label, que é o selo adulto da DC Comics, você sabe mais ou menos como é que é. É pegar o Batman e dar uma desconstruída pra não fazer exatamente como você conhece o Batman. Então esse caminho que eles fazem é um caminho paralelo. Vamos fazer o Batman, só que você vê primeiro o Bruce Wayne, o pai do Batman tá vivo. Thomas e a Marta estão vivos. Thomas e Marta estão vivos, então você acha que você vai ouvir, no caso, né? Uma história do Batman e você pega, não, peraí, Bruce Wayne, legista, o pai tá vivo, a mãe tá viva, mas quem é ceifador? E aí você vai... O que eu acho legal, e eu não sei se vocês também, mas é que esse Bruce Wayne, não precisando fingir ser o Bruce, dividindo a atenção com o Batman, virou uma versão do Batman muito mais legal.
Porque ele não força a voz, ele não esconde, ele não é palhação pra ser o Bruce, é um negócio que... Não, tem que ser totalmente o Sim. oposto. E ele é um cara engajado. Engajado. Ele é centrado no que ele tá fazendo, ele procura tentar descobrir as coisas, mesmo ele não sendo responsável por aquilo, ele vai atrás, muito igual o Batman, sem fazer aquela voz caricata que me incomoda. Eu diria, inclusive, que o maior trunfo pra mim desse roteiro é que não é, pra mim, o fato de que é o Bruce Wayne, não é o Batman, que realidade é essa? Porque tem uma certa ideia de realidades alternativas, talvez, várias realidades diferentes. Pra mim, é conseguir dar uma desconstruída e chegar num ponto que é um Batman detetive. Porque mesmo ele sendo um patologista forense, ele tá investigando um crime. E Batman detetive é legal e falta bastante, né? Então, uma dúvida que eu ia te perguntar. Você falou, então, que essa obra, ela vem ali da gringa, né? Mas ela já foi concebida como um audiodrama. Ela Sim. não existe uma HQ sobre ela. Existem, Não. assim, referências, mas nada que tenha essa história. Um roteiro original só pra audiodrama. O roteiro original para esse projeto do Spotify com a DC Comics. Outra coisa que é importante falar também, que na coletiva de imprensa eles disseram, é um projeto da DC Comics com a Spotify que vai ter mais coisas. Eu não sei se vai ter uma continuação do Batman Despertar, mas vai ter de outros heróis também. Então é mais uma maneira de contar histórias com esses personagens em outras mídias. Não é uma adaptação de um quadrinho, não é uma adaptação de... Eles fizeram a versão audiodrama do Cavaleiro das Trevas, não é nada disso. É uma história completamente original. Tem até outros roteiristas de quadrinhos envolvidos. Eu vi numas imagens ali o nome do Saladin Ahmed, que é um roteirista que eu gosto bastante de quadrinhos hoje em dia. Fez umas poucas coisas de Batman, escreveu o Miles Morales na Marvel. Então, é exclusivo desse projeto, uma história 100% original. Legal. Uma outra coisa que eu ia falar ainda referente ao roteiro, porque assim, nós temos alguns personagens conhecidos já do grande público que gosta do Batman. Então, assim, a gente tem o Bruce Wayne, a gente tem a Bárbara Gordon, que ela vai entrar depois, mas a gente tem inserção de novos personagens que são tão importantes quanto na trama. E assim, como é que tá o desempenho dos atores? Eu sei que você falou com eles, mas essa questão, assim, é muito fácil você dar cara pra uma personagem que todo mundo já conhece. Você sabe os trejeitos, de repente. Mas, porque, inclusive, você imagina que tenha referências ali, né? Sim. Já pra você buscar. Mas essas personagens novas, tipo, convenceu? Porque eu não sei se eu escutava muito a Camila Pitanga. Você escuta muito a Camila Pitanga. E aí eu ficava meio... Essa personagem eu imagino no universo do Batman sendo desse jeitinho, assim. O caso da Camila Pitanga é curioso porque o personagem dela é original, né? A personagem da Camila Pitanga, na verdade, é mais de uma personagem e ela não quis dar spoiler demais. Então é até difícil de julgar agora como a Camila Pitanga se saiu, porque é uma personagem que praticamente não foi desenvolvida ainda. Né? Ela é ajudante, uma das médicas responsáveis ali do lugar, acaba andando com o Bruce Wayne na investigação, né, atrás do ceifador, mas ela realmente não tem a relevância ainda que ela deve tomar nos próximos episódios, mas... o Rocco me surpreendeu. O Rocco ficou muito legal. Muito mesmo. Até onde a gente ouviu 3 episódios. Até onde a gente ouviu, ele é um Bruce Wayne. Ele ainda não é o Batman, né? Gosto. O antagonista também, eu tenho que dizer que esse trabalho de sonoplastia que eles fizeram... Sim, o ceifador, né? Foi muito bom, porque assim, o primeiro episódio, eu tava dentro do carro no banco do passageiro. Eu já tenho o histórico de passar meio mal, assim, de enjoar dentro de banco de carro. E aí tem uma cena, porque a gente tá lidando com um vilão que ele... tem ali um certo quê de gore, né? Eu não sei o quanto eu posso falar aqui sobre ele sem dar spoiler, mas ele mexe com umas coisas bem nojentas. E aí, conforme ele ia mexendo nisso e eu ia escutando o som, porque tem assim, às vezes são uns minutos que você só escuta a sonoplastia. Sim. E eu tava passando tanto mal aqui Você abstrai, né? E pega. Nossa, e eu ficava imaginando. Você realmente via aquilo lá. Então, assim, o trabalho do antagonista ali dentro eu achei incrível. O ceifador é um personagem, até onde eu entendo, original dessa história também, né? Então ele é um cara que gosta de tirar órgãos de pessoas e ele tem todo um jeito muito peculiar de se comunicar. Então o trabalho de ator, agora me escapou o nome do ator que fez o ceifador, é um trabalho interessante. Eu sei que vai ter também o Augusto Madeira como Charada, mas até onde a gente ouviu ele não aparece. Episódio 3 ele aparece. Então eu não terminei o episódio 3. Olha só. Perdão, mas ele aparece no episódio 3. É porque eu ia dizer agora também, a gente tem aí esse primeiro momento do Batman com o Rocco, dessa história do Batman ambientada num universo que o Batman não existe, ele não existe mesmo. Só que a partir do terceiro episódio a gente tem a divisão de histórias, a gente tem uma nova realidade onde a Bárbara Gordon está investigando a morte
barra desaparecimento do Bruce Wayne daquele mundo que caiu no seu monomotor, foi carbonizado o corpo, só que a Bárbara já investigou e começa a procurar. Não, ele não é o verdadeiro Bruce Wayne. Como você sabe? Porque eu sei. Só que na verdade ela sabe porque ela é a Batwoman e tem a Batgirl. E o Batman tá nessa realidade, o Batman tá desaparecido. Tem essa também. questão do desaparecimento do Batman, onde é que tá esse tal de Batman e E tal. aí entra o Charada com... Charadas? A Bárbara. Ô, caramba! Mas também com informações que a Bárbara não tem e que ela passa a suspeitar que ele realmente sabe mais de alguma coisa. Aí rola um meio silêncio dos inocentes, porque ela precisa ir em Arkham, ele tá preso em Arkham, aí eles conversam, e a cena é muito boa, os guardas, não chegue perto! Não chegue muito perto! Como Batgirl? Não, como Bárbara, sempre como Bárbara. Inclusive, ela anda muito com a René Montoya, que é a personagem do Aves de Rapina. Ela tá na polícia. E esse momento é muito legal, porque a René é a menina que segura a Bárbara. E a Bárbara é toda explosiva. Ela quer bater em todo mundo. Ela tá brava porque o pai dela foi demitido. E todo mundo tá xingando o pai dela por razões que a gente ainda desconhece. E ela tá lá investigando e tentando descobrir onde tá o Bruce. E nisso ela vai conversar com o Charada. E meio que, infelizmente, acaba o episódio. A gente só ouviu os 3 primeiros, não dá pra falar, mas provavelmente já deve estar aí no 4º, talvez. Mas enfim, é toda terça-feira, então fica difícil. A gente gravou um pouco antes, né? Eu acho legal que, assim, é uma experiência nova, principalmente na nossa atualidade, que a gente venera os desenhistas, os artistas, e de repente a gente tem uma história tão profunda que você não tem imagem nenhuma. E aí fica meio de referência, assim, poxa, sei lá, qual o visual do Batman eu acho que se assemelha mais a esse tipo de história, que foi o que o Léo comentou. É um jeito diferente de imergir na história, né? Você Achei curioso. Precisa se concentrar e entrar naquele mundinho só através das referências do áudio. É bem legal. Não é um formato novo, mas é muito legal. O resultado ficou muito bom. Eu achei que não ia, mas eu me engajei. Eu ouvi, queria mais, eu fui fisgado. E é um bom roteiro. No fim das contas, esse é o que tem que ser, né? Um bom roteiro. Exatamente. Concordo. Meus amores, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, olha só, o Léo... A perfeição do Léo Kitsune conseguiu fazer uma entrevista com o elenco do Batman Despertar. Então não sai daí porque eu sei que você quer conferir com a gente também. A gente já volta.